hábitos de vida e transtornos mentais comuns entre acadêmicos de enfermagem e Universidade Federal no isolamento social. Já foi um título já adaptado da qualificação. Isso. Se por acaso a minha conexão ficar falha ou travar, alguém me avisa, por favor. Não sei se eu vou ficar vendo vocês o tempo todo. Sim. Então, obrigada, boa tarde a todos. Eu sou a Carolina de Freitas Thiago, como o Jorge falou. Gostaria de agradecer novamente a participação dos membros da banca, que foram os mesmos da qualificação. Essa é a defesa de dissertação do mestrado intitulado Hábitos de Vida e Transtornos Mentais Comuns entre Acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal no Isolamento Social, desenvolvida por mim, sob orientação do professor Jorge. Vou ligar meu reloginho aqui para me monitorar. A saúde mental vem ganhando destaque na literatura e no dia a dia das pessoas, porque já se comprovou que é parte importante do bem-estar completo dos seres humanos. Ela é a soma de diversos fatores e complexas interações entre aspectos biológicos, sociais, econômicos e psicológicos. No que tange ao tema dessa pesquisa, fizemos o recorte para os transtornos mentais comuns, ou TMC, que incluem sintomatologia como insônia, fadiga e irritabilidade, problemas de concentração e esquecimento, além de queixas somáticas que não são enquadradas em diagnósticos clínicos codificados. Os TMC são responsáveis por tornar os indivíduos incapazes de exercerem suas atividades cotidianas. A ansiedade e a depressão chegam a custar por ano em torno de $1 trilhão para a economia do planeta e afetam principalmente a população jovem. Nas situações com altas cargas de estresse, como os ambientes de saúde, ambientes universitários, algumas profissões e grandes tragédias humanitárias, como guerras, terrorismo, profundas situações de desigualdades humanas e sociais, e as pandemias, nessas situações os transtornos mentais tendem a aumentar. Como muitas vezes essas condições começam a se apresentar na juventude, os estudantes universitários vêm apresentando crescentes números na incidência desses transtornos e vem sendo um grupo populacional bastante estudado. E foi olhando para esse contexto que desenvolvemos a presente pesquisa para tentar identificar a influência do isolamento social na saúde mental dos estudantes de graduação em enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Então, os objetivos da pesquisa são apresentar a relação entre os hábitos de vida e de saúde e os TMC entre os acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal Fluminense durante o isolamento social, como objetivo geral, e como objetivos específicos, descrever as características sociodemográficas de hábitos de saúde, de vida acadêmica e as experiências vivenciadas durante a pandemia, e ainda analisar as possíveis associações entre os TMC e os fatores sociodemográficos, os hábitos de saúde e de vida acadêmica durante o isolamento. Os principais pontos que eu quero destacar nessa apresentação que justificam a pesquisa são: primeiro, a conceituação de saúde está sempre sendo ampliada, modificada e aprimorada conforme novas tecnologias de saúde vão sendo introduzidas nas práticas do cuidado. Desde que a OMS incluiu os transtornos mentais na apresentação dos dados sobre a carga de saúde global, a depressão e a ansiedade passaram a ocupar posições entre as 10 principais enfermidades mais incapacitantes em todo o planeta. Desde o início da pandemia, a OMS vem alertando para a possibilidade de impactos na saúde mental de toda a população global. Existe muito subdiagnóstico e a ausência ou a inadequação de tratamentos. Estima-se que apenas 10% das pessoas conseguem tratamento adequado em função das políticas de saúde mental deficitárias, da falta de profissionais devidamente qualificados e da falta da dificuldade de acesso à psicoterapia, além de violações de direitos humanos e de questões sociais e culturais, como o estigma. Além disso, a estimativa de vida dos portadores de transtornos mentais graves é de 10 a 20 anos menor do que da população em geral. Aproximadamente metade de todas as condições de saúde mental se iniciam por volta dos 14 anos de idade, e o suicídio é a segunda principal causa de mortes em jovens de 15 a 29 anos. E por isso tudo, sentimos a necessidade de avaliar se as adaptações que foram necessárias e impostas pela pandemia afetaram a saúde mental dos estudantes, já que estudos anteriores indicavam que eles apresentavam porcentagens maiores do que a população em geral para o desenvolvimento de doenças como a depressão e a ansiedade. Embora já se falasse em TMC na década de 70, a partir dos anos 90, eles ficaram mais conhecidos em função das pesquisas dos britânicos David Goldberg e Peter Huxley, que desenvolveram um modelo de saúde biosocial para a determinação da predisposição de um indivíduo em desenvolver esses transtornos.
3 componentes foram delineados por eles. A vulnerabilidade, que são os fatores que tornam alguns indivíduos mais suscetíveis do que outros. A desestabilização, que é o processo em que um indivíduo começa a experimentar os sintomas. E a restituição, que são os fatores determinantes para a duração do episódio em um indivíduo. Uma revisão de literatura com meta-análise, realizada entre 1980 e 2013, com estudos de 38 países, indicou uma prevalência de 17,6% de suspeição para TMC nos últimos 12 meses e 29,2% em algum momento durante a vida. Os gráficos mostrados aqui indicam os dados da OMS sobre depressão e ansiedade, divulgados em 2017. No lado esquerdo, a gente tem a prevalência global de transtornos de ansiedade por faixa etária e sexo, indicando que a prevalência é sempre maior entre as mulheres do que entre os homens. E do lado direito, a distribuição de casos de transtornos depressivos por regiões da OMS. Nessa época, se estimava mais de 300 milhões de casos e a região das Américas agregava quase 50 milhões desses casos, equivalente a 15% do total. O Brasil ocupa o primeiro lugar em anos vividos com incapacidade, que é um conceito que faz parte do estudo de carga global, nesses transtornos de ansiedade, e o segundo lugar nos transtornos depressivos. O ambiente universitário ele é ambíguo em termos de relações sociais. É um momento de criação de novas relações sociais e de amizade, e também de competição, seja ela por notas, bolsas ou estágios. Os estudantes de graduação, em geral, se encontram em um momento de transição para a vida adulta. Se deparam com uma grande quantidade de atividades, enquanto estão criando novos vínculos. Esse conjunto de novos acontecimentos, somado a um ambiente de sobrecarga, se torna altamente ansiogênico e traz uma série de inseguranças e incertezas. O estudo de revisão sistemática, também com meta-análise, entre estudantes de graduação das áreas da saúde, identificou alguns dos principais fatores de risco para os eventos estressores. Por exemplo, a menoridade, a insatisfação com o curso, o desempenho ruim, a falta de atividade de lazer, ter do sexo feminino, a falta de apoio emocional e a insatisfação com a escolha profissional. Por outro lado, os estudos apontam também que existem fatores de proteção para o não adoecimento, como, por exemplo, entender o curso como agradável, considerar o reconhecimento dos familiares e dos pacientes e estar próximo da conclusão. Outros estudos apontam também que hábitos de vida saudáveis, como a qualidade do sono e a prática de atividade física, são fatores de proteção para a saúde mental. E juntando a realidade desse ambiente acadêmico, que já tem em si altas doses de estresse com a pandemia, surge uma realidade fática que, conforme os nossos dados vão mostrar, de aumento considerável de propensão aos TMC. Embora a gente tenha, eu costumo dizer que tenha aparecido espantoso, que é o prenúncio de uma nova pandemia, já há algum tempo se falava dessa possibilidade, principalmente em função da globalização, do capitalismo desenfreado, da agressão ao meio ambiente e da fragilidade das políticas sociais. Só para fechar a revisão de literatura, para mostrar que entre 2020 e 2021, a gente já teve alguns estudos falando sobre a saúde mental dos estudantes de enfermagem. Então, um estudo global com meta-análise incluiu mais de 13 mil participantes e identificou depressão em 52% deles, medo 41%, ansiedade 32%, estresse 30%, estudo de sono 27%. E no Brasil, a gente teve em 2020 um estudo exploratório, um estudo de correlação exploratória com 208 participantes, que identificou estresse em 49% deles, depressão em 39%, ansiedade em 33%. Além desses estudos, outros campos apontaram altos índices de sentimentos negativos, como incluindo o aumento do consumo de álcool e drogas, um alto grau de desconforto psicológico, com sentimentos de medo, incerteza, solidão e falta de oportunidades. Isso tudo faz parte da revisão da literatura para o nosso trabalho. Então, frente a esse cenário todo, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa e alguns dos dados a gente está apresentando aqui hoje. Então, o desenho do estudo foi um estudo epidemiológico, observacional, seccional ou transversal, em que a população do estudo foi composta por 187 participantes, que foi a maior possível que a gente conseguiu obter, acima do valor mínimo calculado de 162, da amostra mínima de 162 participantes, partindo do quantitativo de 468 estudantes matriculados no curso de enfermagem da UF em março de 2020. Foram definidos os critérios de inclusão, que era ter entre 18 e 60 anos de idade, de ambos os sexos, e fornecer o TCLE.
Os critérios de exclusão foram estar em situação irregular no curso, abandono da faculdade ou ausência há mais de 3 meses e transferência de outra instituição de ensino a menos de um semestre. Os dados foram obtidos a partir de questionários online disponibilizados pelo Google Forms e continham perguntas abertas e fechadas que incluíam informações sociodemográficas, o SRQ20, que é o questionário que identifica a suspeição para TMC, questões sobre Covid, hábitos de vida acadêmica, hábitos de vida e de vida acadêmica. O SRQ é o Self-Report Questionnaire 20, que é um questionário de autopreenchimento com 20 perguntas, com respostas sim e não, que indica suspeição para TMC. Ele é validado tanto nacional quanto internacionalmente, possui sensibilidade e especificidade de cerca de 80%. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Fluminense, o Uniflu, da Fundação Cultural do município de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, e os dados foram analisados por softwares SPSS, Excel e RStudio. A estimativa de TMC foi determinada a partir do ponto de corte de 7 respostas sim no SRQ20, ou seja, participantes com 7 ou mais respostas sim eram considerados suspeitos para TMC. O ponto de corte foi definido a partir das principais referências bibliográficas. As demais variáveis foram analisadas e são apresentadas em valores absolutos e em proporções, calculados para as variáveis categóricas e as frequências médias das variáveis contínuas. Foi realizada uma análise univariada para o perfil sociodemográfico, para as variáveis de hábitos de vida e de vida acadêmica e das respostas às perguntas sobre a Covid-19. Foi realizada ainda uma análise bivariada entre a suspeição para TMC e as variáveis, que foram organizadas por estratos, e essa organização está apresentada no texto. E as tabelas de contingência foram definidas usando os testes quadrados de Pearson e o teste exato de Fischer, porque a amostra, que é usado no caso de amostras pequenas, o valor de P menor que 0,05, menor ou igual a 0,05. Também foi realizada uma regressão logística binária, o cálculo da razão de prevalência e com intervalo de confiança de 95%. Nos resultados, esse histograma que a gente traz aqui é a distribuição de frequência das respostas sim, no SRQ20, onde a gente pode ver que 9 respostas sim foi a mediana e a moda. A média ficou em 9,57, com desvio padrão de 4,75. A gente também calculou o alfa de Cronbach, que é um fator que estima a confiabilidade do questionário aplicado, que foi de 8,48, e a prevalência de TMC ficou em 71,1%, que é um percentual muito elevado, com um quantitativo de 133 participantes dos 187. Nesse e nos próximos slides, eu vou mostrar as tabelas que a gente obteve da análise única e da análise bivariada. Então, a maioria dos participantes tinha até 23 anos de idade, que foi a média, que foi a idade média, mas a gente também realizou um outro agrupamento para a idade, dividido em 3 estratos, e nesse caso, a maioria dos participantes ficou na faixa etária de 21 a 30. A maioria era do sexo feminino, se autodeclararam brancos, sem companheiro ou companheira, sem filhos, e quando tinham filhos, a maioria morava com eles e vivia em residências com até 3 moradores. A maioria não morava com pessoas que precisavam de cuidados permanentes, tinham ensino superior incompleto e não trabalhavam. Na variável renda, também fizemos 2 agrupamentos. O primeiro a partir da média, que foi de 3 salários mínimos, e a maioria tinha renda abaixo, até 3 salários mínimos, e quando reagrupamos em 3 faixas, a maioria ficou na média de 3 salários mínimos. Em relação às variáveis de hábitos de vida, a maioria relatou não consumir drogas, nem ser tabagista, não praticavam atividades físicas e não eram etilistas regulares. Quanto às variáveis sobre Covid, a maioria declarou que considerava a sua saúde mental como regular, quando essa variável foi agrupada em 3, e quando essa variável foi agrupada em 3 estratos, o resultado se repetiu. A maioria também não possuía diagnóstico de doenças crônicas, tinha alguém próximo que havia sido infectado pelo coronavírus, e embora a maioria não tivesse cuidado de pessoas com Covid, conviveu com o falecimento de pessoa próxima. A maioria não exercia atividade profissional na linha de frente e sentia-se suficientemente informada sobre a pandemia. A maioria dos participantes estava no 6º período da graduação, e quando a gente reagrupou essa variável em 3 estratos, a maioria estava entre o 4º e o 7º, e quando o agrupamento foi feito para 2 estratos, a maioria ficou entre o 1º e o 5º período. A maioria possuía 2 recursos online e considerava boa a qualidade do acesso à internet na residência, ou ótima / boa, quando a gente reagrupou para 3 estratos.
tinham conhecimento ou já haviam acessado algum ambiente virtual de aprendizagem, embora não estivessem realizando nenhuma atividade em modelo remoto, a maioria também não tinha bolsa de estudo antes da pandemia. Embora 100% dos participantes tivessem relatado que possuíam acesso à internet, onde residiam no momento da pesquisa, e 85,6% deles relataram que tinham um ambiente próprio para estudo, 54% relataram existir fatores que dificultariam a rotina de estudos. O questionário de avaliação da suspeição de TMC ele é dividido em 4 partes. A maioria das respostas sim estava dentro do grupo 1, chamado de humor depressivo ansioso, com 87,2% de respostas afirmativas para a pergunta: sente-se nervoso, tenso ou preocupado? Seguido por 75,4% de respostas sim para a pergunta: é incapaz de desempenhar um papel útil na sua vida? Do grupo 4, que é intitulado Pensamentos Depressivos. Na análise bivariada, quando analisamos a suspeição de TMC, tivemos significância estatística apenas para a variável sexo, com 76,8% do sexo feminino dentre todas as variáveis sociodemográficas analisadas. Em relação às variáveis de Covid, 100% dos que consideravam sua saúde mental como muito ruim apresentaram suspeição para TMC estatisticamente significativa, e quando essa variável foi agrupada em 3 estratos, o percentual mudou para 94,9% dentre os que classificavam a sua saúde mental como muito ruim, que foi a soma de ruim e muito ruim nas respostas originais. E mesmo assim, a gente conseguiu manter a significância estatística. A significância estatística se manteve. 82,7% dos que tinham diagnóstico para doença crônica foram suspeitos para TMC. E em relação às variáveis de vida acadêmica, 100% dos que consideravam péssima a qualidade da internet apresentaram suspeição, e quando a variável foi agrupada em 3 estratos, a maioria dos que tinham qualidade regular da internet apresentou suspeição. Em ambos os casos, a variável apresentou associação estatisticamente significativa. Desculpa, faltou uma coisa aqui. De todos os participantes, 92,6% dos que não tinham um ambiente próprio para estudo foram suspeitos para TMC. E nas variáveis de hábitos de vida, a gente não teve significância estatística com nenhuma delas. Quando analisamos a razão de prevalência das variáveis que apresentaram significância estatística com a suspeição para TMC, a gente tem os valores apresentados nessa tabela, que é a tabela 11 do texto. Sendo que as razões de prevalência, né, foram de 1,75 para sexo feminino, 1,42 para qualidade ruim da internet, 1,24 para diagnóstico de doença crônica e 1,46 para ausência de ambiente próprio para estudo. Após a gente testar, após os testes de modelagem para o cálculo de regressão logística, houve uma modificação na razão de prevalência. Após testar as variáveis de confundimento, as classicamente relatadas na literatura, né, como as sociodemográficas, e as que apresentaram significância estatística na nossa análise variada, a gente testou isso em vários modelos, e no modelo final definido, dentro do modelo final definido, as variáveis que mantiveram significância estatística em cada fase da análise foram sexo feminino, com razão de prevalência de 1,28, e qualidade ruim da internet, com razão de prevalência de 1,21. As demais variáveis perderam a significância estatística, embora o risco tenha permanecido. Então, a gente entra na discussão, né? A maioria dos resultados, a maioria dos estudos, e junto com os resultados da presente pesquisa, indicam que o sexo feminino tem significância estatística com suspeição para TMC. Como eu falei agora há pouco, a nossa razão de prevalência foi de 1,28 na regressão. No entanto, existem estudos que apontam que a inserção da mulher no mercado de trabalho formal é um fator de proteção da saúde mental. Muito provavelmente, isso acontece porque aumenta o orçamento doméstico, ocorre a proteção contra o isolamento e a monotonia da mulher, e também contra o baixo status que a mulher tem no papel de dona de casa na sociedade brasileira. Os TMC são mais frequentes em postos de trabalho com altas cargas de estresse. A nossa população de estudo, por ser composta de estudantes de enfermagem, que vão estar ocupando alguns desses postos de trabalho daqui a algum tempo, devem estar cientes para o cuidado da saúde mental, já que eles vão entrar nesse potencial. E, embora a pesquisa não tenha encontrado significância estatística para a suspeição de TMC e hábitos de vida, eu acho importante destacar muito brevemente os resultados da pesquisa com os dados da literatura, fazer um comparativo.
A gente viu que o percentual de participantes que relataram ter consumido bebidas alcoólicas nas semanas anteriores, que foi de 31,6%, foi muito alto, e muito mais alto do que a gente encontra na literatura nacional, que variam de 3% a 10%. Esse dado é importante, pois sabemos que a sobrecarga de trabalho, assim como o pouco tempo para o lazer, são fatores de risco para o alcoolismo. Estudos realizados durante a pandemia indicam que o sono inadequado também estava associado com sintomas de ansiedade, depressão e estresse, e que a prática de atividade física contribui para que esses sintomas sejam de natureza leve. Quando analisamos a suspeição para TMC e a saúde mental durante o período da pandemia, vemos que a maioria dos participantes que classificavam sua saúde mental como ruim eram suspeitos de TMC, para TMC, 94,9%. Alguns estudos apontam alterações nos quadros clínicos de saúde mental em decorrência da pandemia, principalmente em função dos recursos adotados para se tentar reduzir a transmissão do vírus, que foram a quarentena, o distanciamento e o isolamento social. Além disso, discute-se muito o papel das informações e das fake news sobre o surgimento, em cima do surgimento ou do agravamento de casos de transtornos mentais. Dúvidas e incertezas geram medos irracionais. A corrida pela cura, para o desenvolvimento de vacinas, para a eliminação do vírus, a proximidade com o adoecimento, com a morte, são fatores que potencializam questões emocionais. O excesso de informações, televisionadas 24 horas por dia e nos meios de comunicação digitais, tem sido apontado como um componente altamente estressor, gerando sensações de medo e ansiedade. Na nossa pesquisa, a gente identificou que a grande maioria dos estudantes, 96,3% deles, se sentia suficientemente informado em questões relacionadas à pandemia, embora essa variável não tenha apresentado significância estatística. Mas os dados da literatura vêm apontando possíveis associações entre a influência da informação e da comunicação no aumento dos transtornos mentais. Identificamos que 82,7% dos que tinham suspeição para TMC declararam que tinham algum diagnóstico prévio de doença crônica. E essa variável teve significância estatística no primeiro momento. Outros estudos, como, por exemplo, um que foi realizado no Rio Grande do Sul, também identificaram associação positiva entre TMC e pertencer a algum grupo de risco para a COVID. Esse estudo indicou ainda que, por exemplo, a redução da renda em função da pandemia, assim como também a exposição frequente a informações sobre o número de mortos e infectados, aumentaram as chances de risco de TMC nessa população. E, cenas do próximo capítulo, a gente está vendo aí, surgiu um monte de estudo falando sobre sintomas, sobre a Covid longa, síndrome pós-Covid e tal, que estão sendo publicados e que também estão trazendo persistência de sintomas, tanto físicos quanto psicológicos e mentais das pessoas que tiveram Covid. Quando a gente analisa a literatura em relação aos parâmetros de vida acadêmica, a gente tem mais ou menos o seguinte, em comparação com a nossa pesquisa, né? A gente identificou que 92,6% dos participantes com suspeição para TMC consideraram que não tinham ambiente próprio para estudo, mesmo que todos eles tivessem relatado ter acesso à internet. Isso nos indica que manter essa vida acadêmica durante a pandemia significou que ter diversos recursos disponíveis, né? Não apenas os aparelhos eletrônicos e a internet. E um pouco além disso. Da mesma forma, uma pesquisa no Tocantins identificou que a dificuldade em reorganizar a rotina e a falta de ambiente adequado para esse estudo online também foram fatores que causaram aumentos de estresse. A gente sabe que o estresse e a ansiedade afetam negativamente as capacidades cognitivas e, portanto, acontecem problemas de aprendizado. E a forma como todos tivemos que lidar com as adaptações foi uma quantia extra de estresse. Então, a gente tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que interferências externas, assim como o ambiente inadequado, em 55,3% e 28,9%, respectivamente, nesse estudo, também foram apontados como pontos negativos para se estudar em casa. Todos os participantes indicavam que a qualidade da internet, todos os participantes que indicavam que a qualidade da internet era péssima, apresentavam suspeição para TMC. E essa variável, quando reagrupada, esse percentual caiu para 89,7%, quando a qualidade foi considerada regular. Nos Estados Unidos, os estudantes de enfermagem que apresentavam incidência de estresse maior do que incidência de estresse maior do que o de outras áreas, em 58% versus 44,7%, e afirmavam que a pandemia afetou a vida acadêmica deles. Um dado interessante, que pode até parecer contraditório,
que eu achei interessante de incluir é que alguns estudos apontam que profissionais de saúde tendem a ter menos incidências de TMC porque eles têm acesso a informações de qualidade, que é um ponto positivo, e também estão próximos ou inseridos nos serviços de saúde. E, além disso, estudantes de enfermagem, numa outra pesquisa, que eu achei que era interessante agregar essa informação, expressavam que a confiança oriunda dessas adversidades que foram enfrentadas durante a pandemia reduziriam a tendência de estresse pós-traumático e que isso os ajudaria na prática profissional futura deles. E isso, eu acho que, mais uma vez, reforça o quanto é importante olhar para esses acadêmicos e mirar no futuro profissional deles. Quanto às limitações do estudo, eu destaco que a amostra foi pequena, não apresentou distribuição normal. Além disso, o tempo de coleta dos dados se prolongou um pouco além do previsto, que pode prejudicar a observação do momento ou da fotografia, que é como a gente identifica principalmente esse tipo de estudo, que é a fotografia do momento, que é a principal característica desses estudos epidemiológicos seccionais. Esse tipo de estudo ainda apresenta alto viés de memória e média probabilidade de viés de seleção, de confundimento, de tempo, de custo. Ainda assim, a gente testou as variáveis de confundimento no modelo de regressão, né, sexo, renda, idade e as outras que apresentaram significância estatística. E ainda assim, a gente teve significância para sexo e qualidade de ruim da internet, mantendo o risco para o TMC. Como conclusões, eu destaco que é importante identificar e conhecer as características dessa população e os hábitos de vida naquele momento da pandemia. A prevalência de TMC encontrada na nossa pesquisa foi bastante elevada, de 71,1%, o que corrobora a análise. Portanto, acredita-se que o isolamento social tenha contribuído para esse valor extremamente elevado, pois os acadêmicos já se encontram normalmente em um ambiente ansiogênico. A pandemia e o isolamento social aumentou esse potencial. As mudanças decorrentes da pandemia contribuíram para que situações ansiogênicas fossem vivenciadas pelos participantes. Vai subir? Vai. É importante destacar que a atividade física e bons hábitos de saúde, como evitar o excesso de álcool, drogas e manter um sono adequado, são fatores de proteção para o desenvolvimento dos transtornos mentais. Por isso é interessante que esses resultados sejam divulgados, tanto aos participantes quanto aos responsáveis pela instituição, para que sejam tomadas ações, sejam criados programas que estimulem o autocuidado, ou a oferta, e também a oferta de serviços de apoio social e emocional, também é importante para que o aluno possa ter uma boa caminhada durante o curso. Das variáveis analisadas, que foram mais significativamente associadas com a suspeição para TMC, eu destaco a importância de duas, que muito provavelmente não podem ser totalmente controladas pelos estudantes, como o fato de não ter um ambiente próprio onde moram e a qualidade da internet, que às vezes não tem outra opção. Eu tive casos na minha turma de pessoas que tinham qualidade de internet muito ruim e ela não tinha outra opção, porque morava num lugar que não tinha acesso. Não tinha outras empresas que prestassem serviço. Então, assim, os gestores, os professores, os próprios estudantes, cientes dessas dificuldades, devem dispor de recursos alternativos para auxiliar os que se encontram nessas situações. E, por fim, ressalta a importância da vigilância, né, e do monitoramento para identificar as alterações decorrentes da pandemia e, talvez, dessa chamada pós-pandemia, especialmente agora que a gente está vendo um controle maior e também das práticas de autocuidado. E para ilustrar, de novo, eu trago, como eu trouxe também na qualificação, que enquanto eu montava essa apresentação, assim, o tempo todo a gente é bombardeado por notícias que falam sobre saúde mental. E o quanto isso é importante, quanto isso está em voga e quanto a gente tem que aproveitar esse momento para valorizar isso e incentivar que as pessoas procurem auxílio e entender que isso faz parte da nossa vida, não pode ficar em segundo plano. Então, a gente tem notícias, redes sociais, enfim, simpósios e uma série de pesquisas que estão sendo divulgadas. Essa semana, inclusive, a Unicamp divulgou, né? Até comentei com o Jorge, acabei não trazendo ela, mas tem vários dados bastante interessantes. E é isso, é o mal do século. Muito obrigada pela atenção e aguardo as considerações.